por que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos aconselha a lembrar sempre da morte? Porque à medida que sabemos lembrar da morte, sabemos nos preparar para ela. É narrado que um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu. Então alguns de seus companheiros começaram a elogiar ele e lembrar da sua adoração a Deus. E o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu em silêncio. Quando acabaram de elogiar e fizeram silêncio, o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: ele lembrava da morte em demasia? Ele lembrava bastante da morte? Então disseram: não. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: ele abandonava muito do que ele desejava? Muitas das coisas que ele desejava, ele deixava de fazê-las? Disseram: não. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vosso companheiro não chegou muito ao ponto que vocês estão a dizer. ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. Após essa introdução, vamos então refletir sobre essa provisão, sobre a bagagem que temos que ter para chegarmos ao porto feliz depois da morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz: equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é o temor a Allah. A melhor provisão é a piedade. Pois então, temei-me, ó sensatos. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Então, o muçulmano deve se preparar para a morte com o temor a Deus. Essa é a resposta simples e curta a essa pergunta. Como nos preparamos para a morte? Nos preparamos para a morte temendo a Deus. Porque Deus Altíssimo Seja disse: فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. A melhor provisão é o temor a Deus. E outra resposta também simples e curta a essa pergunta: como nos preparamos para a morte? Nos preparamos para a morte sendo muçulmanos, seguindo a religião de Deus, nos firmando no Islã, na religião de Deus. Lemos que Allah subhanahu wa ta'ala disse: ó vós que credes, temei a Allah como se deve temê-lo, e não morrais senão muçulmanos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Temei a Allah como se deve temê-lo, e não morram senão muçulmanos. A morte não tem hora. Eu não sei quando eu vou morrer. Portanto, não morram senão muçulmanos significa: sejam muçulmanos durante toda a vossa vida. Durante toda a vida, siga o caminho do Islã, para quando chegar a hora da morte, você esteja preparado para ela e você esteja conforme aquilo que Deus Altíssimo Seja aconselhou. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Temei a Allah como se deve temê-lo. O que é temer a Deus? Lemos várias explicações sobre o significado de at-taqwa, temer a Deus. Por exemplo, Ibn Kathir, rahimahullah, um dos grandes sábios muçulmanos, cita que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse sobre o significado do versículo: e temei a Allah como se deve temê-lo, significa obedecê-lo e não contrariar a sua ordem, lembrar dele e não esquecê-lo, agradecer a ele e não negá-lo. Obedecer a ordem de Deus, lembrar de Deus e não esquecer de Deus, agradecendo a ele subhanahu wa ta'ala. E Taliq ibn Habib, rahimahullah, outro sábio, disse: obedecer a Allah sob a sua orientação, desejando a sua recompensa. Obedecer a Allah sob a sua orientação, desejando a sua recompensa. E deixar as proibições de Allah sob a sua orientação, temendo o seu castigo.
E Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, foi perguntado por Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Todos os dois dos grandes companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então Ubay ibn Ka'b foi perguntado por Umar sobre o temor, sobre a taqwa. E ele respondeu a ele: tu nunca percorrestes um caminho cheio de espinhos? Você nunca andou num caminho cheio de espinhos? Umar respondeu para ele: sim, eu já andei num caminho cheio de espinhos. Então Ubay disse: o que fizestes? O que você fez? Umar respondeu: eu me estiquei e me esforcei. Ou seja, eu tomei cuidado quando eu estava a andar nesse caminho para não pisar nos espinhos e fiquei me esticando para desviar desse e daquele espinho. Então Ubay concluiu: eis o temor, eis a taqwa.